Você já ouviu falar da Leci Brandão? Ela é uma das vozes mais importantes da música popular brasileira e também da política. Leci nasceu no Rio de Janeiro e foi uma das primeiras mulheres a entrar na ala de compositores da Mangueira, uma das escolas de samba mais tradicionais do país. Mas sua carreira não parou só no samba. Ela também se destacou como cantora, apresentadora e compositora, levando assim sempre mensagens de valorização, igualdade e resistência para a cultura negra. Além da música, Leci também fez história na política, sendo deputada estadual em São Paulo, trazendo consigo a diversidade, direitos humanos, igualdade racial e oportunidade para os jovens. Com sua voz, tanto na política quanto no samba, Leci Brandão mostra que arte e luta podem caminhar juntas. E é por isso que Leci é lembrado como um símbolo de força, representatividade e inspiração para o Brasil inteiro.